Estamos ao vivo, queridos amigos do Orla do Dragão. Hoje, excepcionalmente, com a pessoa ilustre do Thiago Rosa. Aê! Olha, a gente tá aqui apresentando pela primeira vez o quiosque com uma pessoa que a gente é bastante fã. A gente é o segundo convidado no nosso quiosquinho, né? Então, espero que você tenha trago sua água de coco, Thiago. Espero que esteja tudo resolvido aí pra você, ficar bem relax. Mas é aproveitar aquela vibe Rio de Janeiro mesmo. Você ficar aí tomando sua água de coco relaxado, sem preocupação. É nóis. E, bom, estou aqui, Marcos Oliveira, co-criador do Orla. Também narrador de algumas mesas, que não importa hoje isso aí é um pouco me lixando. Tô aqui também com o Paulo Weber. Fala, galera. Também não importa muito a apresentação, vocês me conhecem. Hoje a estrela aqui é o Thiago. Deixa a gente falar das outras mesas depois aí, mas tá ligado que domingo tem, né? Domingo tem Nana de Gana e eu tô meio ansioso. Vamos ver como é que vai ser. Uhum. E ele, o cara que dá a segunda voz do podcast da Dragão Brasil, aquele que escreveu o Bunny, que eu tô bastante ansioso para saber toda a narrativa. E também aquele carioca da gema infiltrado no meio de um monte de gente do sul. Tá morando em São Paulo também, né, Thiago? Tô morando em São Paulo. Sofrendo com essa cidade, cara. Tipo, eu gosto muito da coisa de São Paulo, mas o clima é insuportável. É insuportável. Assim, acabou meu Coca-Cola hoje de manhã e eu esperei, tipo, eu fiquei juntando coragem o dia inteiro. Caraca, maluco, eu vou ter que ir pra rua, tá ligado? Tava, tipo, de manhã tava 9 graus, não estaria no inverno, sabe? Eu me mudei pra São Paulo, eu peguei o inverno aqui, eu moro no Vale do Paraíba, em Taubaté. Eu peguei o inverno aqui, que um dia bateu 1 grau. Tipo, eu me mudei 2 meses depois, 1 grau. Eu não tinha roupa, Thiago. Não tinha roupa pra passar por isso. Gente, com 20 graus eu já tô que nem um gótico, cara. Tipo, estou tudo, cachecol aqui. 20 graus eu já tô que nem um gótico, cara. Quando eu vim pra São Paulo, eu vim no meio da pandemia, né? E aí, tipo, era muito difícil, tipo, comprar coisas. E eu deixei muita coisa no Rio. Quando eu vim, que, tipo, a minha mudança foi, tipo, por avião, né? Tipo, por avião e por correios. Eu mandei um monte de caixa, eu recebi as caixas depois que eu cheguei aqui. Foi um rolê. E, tipo, eu trouxe o que deu, né? E eu não trouxe roupa de frio, porque eu sou carioca. Não tá no topo de prioridade. Não tá. E eu não faz parte da nossa skin, né? Nossa, eu tinha reunião, tipo, com o pessoal da Jambora, principalmente com o televisão com dela, e eu ficava tremendo, tipo, começava a reunião, eu ficava com o braço segurando, assim, tremendo. Aí o televisor falou, cara, por que você tá com tanto frio? Não é possível, São Paulo não é tão frio assim. Eu falei, cara, eu não tenho roupa de frio, tipo, eu vim aqui, eu tô de bermuda e camiseta aqui. Tipo, de vez em quando eu botava uma camisa de flanela, assim, por cima, assim. Aí ele falava, cara, mas tipo, compra uma calça, então. Eu falei, não tem como comprar calça, nós tudo fechado por causa do Covid. Aí ele falou, pô, dá teu jeito aí. Eu pensei, pô, ele tá certo, né? Eu fiz o quê? Eu comprei umas calças na Amazon. E aí na semana seguinte, deu um negócio, não tinha chegado ainda. Ele falou, ele tá com frio? Eu falei, eu comprei na Amazon. Eu falei, pô, que imbecil. Aí ele falou, que imbecil, compra calça na Amazon, cara. Aí eu tipo, pensei, pô, realmente. Ele falou, pô, o shopping tá aberto, pode ir num shopping e comprar uma calça. Eu falei, putz, eu não passou pela minha cabeça ir no shopping. Não, porque a gente travou nessa hora durante a pandemia, né? Não. Eu me mudei no finalzinho, então já tinha algumas coisas abertas. Aí a gente não teve o que fazer, a gente teve um gasto assim gigante com roupa. Cara, muito na mudança. Aqui todo mundo ficou refugiado na casa dos meus pais, né? E até eles tomarem a vacina, eu e minha irmã não saímos de casa, né? A gente ficou aqui cuidar. Então, Thiagão, a gente tem um quadro aqui que a gente costuma falar, que é o Orla Indica, e hoje especial coleção Arton. Então, eu queria que a galera que tá no chat, hoje a gente vai conversar muito sobre a coleção Arton, vamos tirar algumas dúvidas, a gente vai dar oportunidade no finalzinho para várias perguntas da galera do chat, então quem quiser já pode ir começando a lançar, porque o Igor, que é a nossa voz por trás de tudo, aquele que comanda o nosso e que faz isso aqui funcionar, que se não é por ele a gente tá lascado mesmo, ele vai anotar as 10 perguntas, vai selecionar 10 perguntas para poder fazer no finalzinho.
na galera do chat, beleza? Então, coleção Arton que está aí bombando. Se você não faz parte desse mundo, então, se você não é artoniano, você ainda não está sabendo disso, então fique sabendo que está rolando a coleção Arton, financiamento coletivo dos 2 livros que vai complementar o cenário de Tormenta 20, tendo contido neles o Atlas de Arton e também o Ameaças de Arton. Fora mais uma cacetada de metas que foram batidas recorde. Eu fiquei acompanhando minuto a minuto durante a live de vocês. E eu fiquei assim... Eu assisti às 9 horas. Não é possível que já bateu em 50. Não é possível que eu bateu em 50 minutos a primeira. E a gente tava fazendo aposta, tá? Tava quase rolando uma bolsa de apostas aí na galera que a gente conversa. E acabou que ninguém ganhou. Bateu o primeiro milhão no sábado. Um tava apostando que ia bater. Eu tava apostando que ia bater até meio-dia de sábado. E o outro tava apostando que ia bater no domingo. E aí a gente ficou no meio termo, então ninguém ganhou, ninguém perdeu, fica do jeito que tá. A gente foi na intenção, tipo assim, geralmente suplementos vende um pouco menos, né? Mas esquecer que é Tormenta. Tormenta é inexplicável. Então com isso vou lançar a primeira pergunta, cara. O quão surpreendente foi pra vocês esse resultado tão imediato? Então, esse é um negócio que, assim, dentro do escritório, tava com graus diferentes de entusiasmo, né? Tipo, a gente fez uma lista, assim, tipo, de quanto achavam que iam bater na primeira hora e tal, e tinha muita gente achando que não ia... Tipo, foi só o pessoal do escritório mesmo, né? Eu fico remoto, então eu só fiquei sabendo porque eu tinha um negócio pra resolver com o Andrew, que é o nosso administrativo lá, na sexta de noite. Eu tava falando com ele, ele falou, estamos apostando aqui, chuta um número aí pra primeira hora. Eu nem sabia o que todo mundo tava falando e tal, mas eu já tinha, pelo que eu tinha olhado antes, assim, que é um rolê que eu faço muito, eu sou muito rato de financiamento coletivo, assim. Desde que eu comecei a trabalhar com RPG, o jeito como o financiamento coletivo mudou o mercado brasileiro de RPG, é um negócio que me interessou muito, né? Então, eu sempre olhei muito como eram os apoios, tentei saber o que funcionava melhor e tal, não sei o quê. Eu prestei consultoria para algumas campanhas e tal. Então, é um negócio que eu sempre fico muito, sabe, focado para ver como vai funcionar. Então, eu olhei assim, e, tipo, vendo o outro, vendo como a comunidade tá indo e tal, eu chutei, vai dar 350 mil na primeira hora. E aí, a gente foi ver quando rolou, né? Quando tava rolando, a gente passou os 350 mil antes de terminar a primeira hora. Eu cheguei pro Andrew e falei, cara, quais foram as apostas do pessoal ali? Aí ele deu uma risada e mostrou, e todas estavam abaixo do que eu coloquei, sabe? Ninguém imaginava que fosse ter um sucesso no nível que tava. Até eu, que era mais otimista, não bateu mesmo. Que foi 360 e poucos mil na primeira hora, né? Então, tipo, foi... O público de Tormenta é um público muito bom, assim, é um público muito fiel, é um público muito vocal e tal, e é uma coisa que a gente... Eu sempre, tipo, eu gosto de ter um cuidado com isso, quando eu vou falar com o pessoal, falar com o fã e tal, que às vezes o cara tá só muito empolgado, você quer muito falar e tal, não sei o quê. Tipo, desculpa, gente, eu fui entrar em tangente, mas, tipo, na última CXP, teve uma menina que passou no stand... E ela tava sem grana, não ia poder comprar nada. E ela falou isso logo no começo, falou, se vocês estiverem ocupados e não puderem me atender por causa disso, vai falar com outra pessoa e tal. Eu realmente não posso comprar nada, queria, mas não posso. Mas eu tenho uma dúvida, e se você puder tirar minha dúvida, eu vou ficar muito feliz. Ela falou, beleza. E ela falou uma dúvida, não era uma dúvida. Era, tipo, muitas dúvidas. Aí a gente ficou, tipo, 1 hora discutindo o lore dos Elfos do Céu. De Tormenta no stand, que ela falou que tinha umas coisas que ela não entendia, eu fui falando, eu acho que é assim, então não sei o que, toda hora falando assim, não fui eu que fiz, mas eu acho que é desse jeito, tal, não sei o que, blá blá, até porque, tipo, eu usei todos os dragões reis nos joias, então, tipo, tava muito vivo na minha cabeça esse lore. E aí, e depois eu fico, tipo, super satisfeito, só foi embora, então eu falei, é muito legal você encontrar alguém, tipo, que tá tão interessado no conteúdo, independente da pessoa, sabe, estar consumindo ou não, sabe? Porque o que forma a comunidade não é só isso. Sempre que você está falando sobre a coisa, você está dizendo que você gosta, isso melhora, isso é bom pro jogo, isso é bom pra marca, isso é bom pra absolutamente todo mundo que tá dentro, né?
É isso que eu acho surpreendente, que eu conheci Tormenta com 14 anos, mais ou menos. Então eu comecei mais ou menos junto com que Tormenta tava, assim, nos seus primeiros passos, assim como o Paulo, assim como a galera do canal também começou nessa vibe. Vocês devem jogar a idade comigo. Quantos anos vocês têm? Eu tô com 37. 37. Eu tenho 36, é isso mesmo. Eu tava nessa mesma vibe. Nessa vibe aí. E aí, quando a gente começou, aí você que é do Rio, talvez você conheça, eu comecei na loja Metrópolis que tinha na Taquara, em Jacarepaguá. Então, eu sou do Meyer, então tinha uma Metrópolis do Meyer que eu vi lá. Tinha Metrópolis do Meyer. O Paulo também é do Meyer, o Igor também é do Meyer. Sim. E aí, na Taquara, ele ficava numa galeria, né? Então a gente ia pra lá e a loja era, tipo, tinha muito material que vinha da Dragão Brasil. Então, era basicamente Dragão Brasil, espalhado na loja toda. O meu primeiro RPG foi a adaptação da Dragão Brasil de Mega Man, pra você ter noção. Então, tipo, e o meu, é o do Paulo, tipo, é uma parada muito assim, tipo, cara, pra gente é icônico. E a gente viu essa curva de como que Tormenta teve um período que foi hateado pelo público nacional. Isso era horrível, porque, tipo, eu era muito empolgado, eu gostava. O meu primeiro livro mesmo, um livro físico, foi o livro de Tormenta, que lançou na primeira editora que lançou o primeiro capa dura e tal. E eu queria jogar muito, mas poucos dos meus amigos jogavam junto comigo. Aí, depois de um tempo, eu parei de jogar RPG por conta de tempo mesmo, estudo e tal. Isso já com quase 20 anos. E aí quando eu voltei junto com esses amigos aqui e a gente conversou. Aí o Paulo falou assim, cara, eu jogo Tormenta. Eu falei assim, show de bola, eu jogava Tormenta quando era mais novo, só tem que me atualizar. E aí, tipo, infelizmente pra mim já tinha começado o financiamento do Tormenta 20, então eu não consegui participar. Eu peguei no meio do caminho o jogo, mas Paulo fez parte do financiamento do primeiro do T20 e tal. Pra gente, fez parte da história com a gente jogando. E hoje, a consolidação disso, como que a comunidade está, que antes era hateada e você vê que virou uma comunidade que ela é limpinha, cara. Eu acho maravilhoso você... tanto que eu era uma pessoa avessa do Twitter. E aí, como eu mexo com o Twitter basicamente pra falar sobre Tormenta, basicamente falar sobre RPG, eu me sinto só desfrutando o lado bom do Twitter, porque, cara, é maravilhoso conversar com a galera. É muito bom. Interage, faz as brincadeiras, fala umas bobeiras, e é muito gostoso isso. E aí entra um outro lado que aí foi como eu me senti na CCXP. Eu fui recebido eu conversei com você na Bienal de São Paulo, na última. Aí eu até tava querendo comprar o Império de Jade. Você falou assim, cara, tem esse livro aqui que tá melhor, não sei o que, assim, show de bola e tal. Peguei ele e depois veio aí na CCXP você, Glauco e o Rafael. A gente ficou conversando no dia de convidados. Ficou batendo um papo ali rapidinho e tal. O Rafa me encaminhou mais coisas e tal, e depois eu fechei. Até no final, assim, eu tinha lembrado, eu me empolguei tanto lá, eu tinha levado um pacote, assim, de Kit Kat, eu falei assim, gente, esqueci, quase que eu não deixei aqui, a gente despejei lá no balcão uma porrada de Kit Kat pra vocês. Bom, e aí o lance é o seguinte, vocês veem essa comunidade maravilhosa, vocês têm essa recepção e vocês têm esse sucesso maravilhoso do financiamento que está acontecendo, que falta muito pouco para bater. E acho que agora, retinha do final do mês, a galera tá meio sem grana, que eu acho que também vocês já entenderam essa perspectiva, né? Você vê, eu fico acompanhando a curva, né, do gráfico. Tipo, todas as datas que supostamente as pessoas recebem dinheiro, quinzena, início de mês e tal, a curva dá uma subidinha, dá uma descida e tal. A perspectiva de vocês, assim, real, bater... Porque a nossa especulação é que bate logo na virada do mês as metas. Quando bater a reta final, a última semana, mais ou menos, né? Vai ficar faltando quase 7 dias, né? Quais são as expectativas para esses últimos 7 dias de campanha? Cara, eu não sei te dizer, assim, porque a gente tem esse planejamento agora dessas metas. Eu não acho que vai ter uma outra leva de metas, né? Eu acho que vão ser só essas mesmo. Não acho que batendo nem vai... eu acho que batendo vai bater bem pro final, assim, a gente talvez tenha isso, tipo, uma semana aí depois, e aí, tipo, pra preparar as metas e, tipo, garantir que vai ser ok e tal nesse meio tempo,
é complicado e a gente se planejar pra isso e não acontecer, a gente também perdeu tempo de estar trabalhando nas coisas que já podia estar fazendo, né? Então, a minha expectativa é só que vai ser um momento muito de festa, sabe? A partir do momento que bater foi assim no outro, né? A partir do momento que bate a última meta, é um negócio, tipo, o pessoal pira, comemora e tal. É uma energia muito... Financiamento coletivo, tipo, quase todo mundo na equipe fica assim, ai, nossa, outro financiamento coletivo, não aguento, vou morrer e tal, não sei o quê. Mas eu adoro financiamento coletivo, cara. Tipo, ele é muito cansativo, dá muito trabalho, assim. Tipo, e é fácil falar isso agora, que eu tô no Jambô, porque o grosso do financiamento coletivo não sou eu que faço também, né? Então, tipo, é mais fácil, mas, tipo, outros financiamentos coletivos que eu participei, quando a gente fazia, tipo, eu fiz consultoria pra alguns e teve outros que a gente fez tudo no financiamento, sabe? A gente montou a página, fez atendimento a cliente e tal, não sei o quê. E é muito trabalho. É, tipo, muito, muito trabalho, sabe? Tipo, na primeira vez que a gente tava... além de fazer isso, a gente cuidou das redes sociais do jogo durante... Foi o Shadow of the Demon Lord. A gente cuidou das redes sociais do jogo no começo. E, tipo, o Shadow of the Demon Lord, na época, era o maior financiamento coletivo de RPG que teve, né? Justamente porque ninguém tinha conseguido montar uma equipe de marketing durante o financiamento inteiro do que a gente fez. Então a gente fez várias coisas pra gerar engajamento, tinha coisas que, tipo, o Leandro Pugla da RPG Notícias, ele começava uma coisa, você respondendo, ele ia narrando, tipo, narrando as pessoas no Facebook, na época todo mundo usava Facebook. E aí, tipo, isso engajava muito, né? Engajou muito o pessoal e, tipo, deu um impacto muito grande. O Demon Lord, tipo, no ano seguinte, o Schwalbe, o autor do Shadow of the Demon Lord, teve aqui pro Diversão Offline. E a gente falou, cara, o jogo na época, o jogo mais vendido no Brasil era o Guerra dos Tronos e o maior financiamento coletivo era o Demon Lord. Falou, cara, você sabia que você, tipo, meio que é o game designer de RPG mais popular do Brasil? Ele ficou tipo, não, eu não sabia. Ficou muito, muito surpreso, sabe? Mas essa energia é muito boa. Tipo, basicamente, quero dizer, tipo, a energia de financiamento coletivo é muito legal. Tipo, você vê o pessoal... Quando o pessoal engaja, sabe? E Tormenta tem muita sorte que, tipo, o público é muito engajado. Então o pessoal engaja. Essa é a maior dificuldade de financiamento coletivo, né? Você trazer o público pra junto de você. Porque quando juntou, quando o público colou, cara, aí o seu trabalho tá quase feito já. Tipo, claro, você vai precisar continuar, sabe, alimentando e tal. Mas o pessoal vai, tipo, falar com amigo, faz propaganda de boca a boca e tal. E isso é muito legítimo, né? Ninguém vai discutir, tipo, você tá me enrolando. Se eu chego, eu trabalho com Tormenta. Chego pra você e falo, pô, Tormenta é uma maneira. Mas, pô, tu trabalha com bagulho. Mas aí, se você falar isso pro teu amigo sabe que tu tá mandando real. Tu não tem nada a ganhar com isso, sabe? Isso que eu tô falando, porque é real. Então, tipo, esse é o grande pulo do gato, né? E a gente tem essa vantagem muito forte com o Tormenta. Não, eu vejo isso muito forte. Quando a gente começou, a gente é um canal bebê, né? A gente tem 10 meses, 9 para 10 meses, na verdade. Então a gente já foi abraçado, porque a galera que a gente conversa e tal, todo mundo muito engajado com Tormenta, todo mundo quer jogar Tormenta, e aí acaba estendendo, né? Aí acaba virando fã de todo o material que a Jambô produz. Por quê? E aí entra um motivo que eu acho que é a realidade disso. É a forma de tratamento que a gente recebe com a Jambô. Isso é ímpar. Cara, não tô falando que as outras são ruins ou coisas do gênero, mas, cara, a presença de vocês com a gente é muito legal. Porque se a gente chega num stand em algum evento, vocês tratam a gente muito bem, conversa, bate papo, parará, e indica uma coisa ou outra. Aí entra o outro ponto, cara, a forma com a qual vocês fazem para facilitar com que todo mundo tenha acesso aos jogos. Então, isso já vem de uma herança da Dragão Brasil, que... Cara, aí entra a nostalgia, né? E até vai até entrar a nossa pergunta que a gente faz para todos os convidados que a gente ainda não entrou nela. Mas, tipo, como a gente começou com a Dragão Brasil, porque era todo mundo duro. Adolescente, tinha aquele dinheirinho de trocado que ganhava dos pais. A gente comprou as dragões, comprou o primeiro kitzinho de dados de D6, porque jogava em 3D&T. E... receber isso, e hoje, cara, quando lançou, pra mim isso foi uma comemoração, tá? Quando lançou o Tormentinha lá, né, que a gente chama aqui, graças ao canal amigo nosso que é o Cadê o 20, a gente chama de Tormenta 5 é 20.
Conta do fim dos tempos também. E, cara, é muito bom saber que tem essa preocupação com todos os públicos. Porque aí vira muito mais acessível. Porque você vê, a gente vem de uma herança de quando a gente era adolescente, que comprar um livro de RPG era você deixava um rim ou então sacrificava os nossos pais. Né? Não vou falar o nome das editoras, também não interessa, mas um livro começava por volta de R$100 e poucos, quando o salário mínimo era quase isso. Então foi uma época complicada. Bem complicado. Aí, tipo, a gente tem uma vantagem aí também, que os preços de produção literária no Brasil caíram nesse meio tempo, né? Tipo, tem muita coisa que a gente consegue fazer aqui no país mesmo que a gente não conseguia na época, né? Tipo, quase todo mundo tinha que rodar livro fora e tal. Tipo, a quantidade de gráficas com maquinário para produzir livro hoje em dia é, tipo, exponencialmente superior ao que a gente tinha nos anos 90, né? Então isso facilita muito. Né? E a gente tem um know-how de lidar com RPG, né? Tipo, RPG é uma coisa muito jovem, na real. Né? Tipo, o D&D começou em 74, sabe? Tipo, e se você for comparar com, tipo, jogos de tabuleiro, sabe? Que é, tipo, de onde... Sim. Ele veio do Wargame. O Wargame não tem tabuleiro, exatamente. Enfim, vamos chamar de jogos de tabuleiro, né? Jogos de mesa. Se a gente for comparar com jogos de mesa... Os jogos de mesa tem, tipo, séculos, milênios de existência, sabe? Sim. E o D&D é muito caçula. O D&D não, o RPG é muito caçula desse negócio. Porque, tipo, a gente tem a data do D&D, a gente não tem a data da criação do RPG, né? Isso é uma coisa que a gente não... Ela não tem definida, né? A gente sabe, D&D foi lançado comercialmente em 74. Mas, tipo, tem até o pessoal pesquisando isso, né? Tem o documentário Secrets of Blackmoor, tem os livros a respeito, Game Wizards, o Elusive Shift, mas, tipo, ninguém consegue cravar nesse momento aqui surgiu o RPG. Esse livro, Elusive Shift, inclusive, eu tô lendo ele. Ele é sobre o momento em que o Wargame deixa de ser o Wargame e vira RPG. Legal. E, tipo, o cara não sabe dizer, sabe? Tipo, na introdução do livro ele fala, eu não vou dizer isso nesse livro, tá? Você não vai achar uma data cravando isso no livro. Eu tô tentando descobrir, a gente vai tentar, sabe, propor umas hipóteses aqui, porque ninguém sabe. Essas pessoas... Ainda tem gente... Tipo, o RPG é tão novo que muita dessa galera ainda tá viva, né? Sim. Então, tipo, esse pessoal não sabe dizer quando eles pararam... Porque não teve uma necessidade de registrar algo também, né? Isso. Sim. E, tipo... E é uma coisa... Até o nome RPG é um negócio que surge muito depois. Né? Tipo, a primeira edição do D&D, ela não tem escrito RPG em lugar nenhum. E o primeiro livro que sai com a palavra RPG escrita é o Tunnels and Trolls, que é tipo 2 anos depois. E tem nesse livro, né, Elusive Shift, ele fala que tinha toda uma discussão, uma disputa pelo termo. Qual ia ser o nome desse tipo de jogo, né? Muita gente queria chamar só de Fantasy Wargaming. E outras pessoas falam, não, isso é outra coisa, sabe? Exatamente. E tinha toda uma discussão de, tipo, interpretar... Hoje em dia, tipo, todo mundo sabe que você interpreta um personagem, né? Mas na época tinha toda uma discussão do que era interpretar um papel, sabe? Interpretar um papel quer dizer que você fala em primeira pessoa. Tipo, tem trechos de carta que o pessoal mandava pra revista, pra TSR e tal, falando, eu tô puto que o jogador entra na mesa que fala em primeira pessoa, querendo fazer teatro no meu jogo. Que negócio é esse? Sabe? Tipo, é outro rolê. E ele foi se transformando, tá, não sei o quê. E a gente, nesse meio tempo, né, criou uma estrutura, toda uma subcultura do RPG do nada, sabe? Então, é uma coisa muito, muito nova. Então, a gente não sabe muito pra onde vai, o que pode acontecer, qual é o limite da mídia. A gente vive discutindo isso, né? Quando a gente vai falando, tipo, junta game designer e tal, não sei o quê. Tem muita gente que, tipo, começou fazendo RPG e partiu pra outros jogos, porque pensou, cara, não sei direito o que eu vou fazer aqui. Tipo, o Encho Chagas, lá de BH, o Encho é um dos melhores game designers do Brasil, sabe? E ele entende muito de RPG, entende muito da dinâmica, tipo, de divisão, de poder narrativo e tal, não sei o quê. E ele só pensa, não quero mais fazer isso. Porque eu não consigo expressar o que eu quero, sabe? Essa mídia não provê o que ele quer. E tudo bem, adoro o Encho. Tipo, Encho me chama pra jogar com você. Mas, tipo, sabe?
tem esse entendimento de que, tipo, mídias diferentes fazem coisas diferentes. A gente tá começando a ter isso agora com RPG. A gente tá, tipo, o autor de RPG ser um game designer é um fenômeno recente. Porque antes eu falava, não, eu escrevo RPG. Ninguém fala, estou desenvolvendo um jogo. Tipo, não, estou desenvolvendo um RPG. Sim. Sabe? Isso que é o lance legal, né? Porque você já deixou de ser alguma coisa que, tipo, vou tentar alguma coisa nova aqui, mas não. Eu já encontrei o meu nicho e eu vou seguir por ele, né? Hoje a gente tem literatura específica pra isso. Em português ainda não, né? Mas em inglês, tipo, a série da Commodus Press, que é, tipo, são conselhos de game design pra autor de RPG. Até saiu uma recentemente, não tão recente, eu vou fugir o nome aqui, mas eu até comprei os livros para poder dar uma lida, já cheguei nisso, que até traz isso um pouco pro Brasil, né? Ideias de narrativa, ideias de como utilizar NPCs e tal, para você melhorar suas mesas e assim por diante. Eu não fugi o nome depois. A gente tinha o mais próximo disso aqui, eram as dicas de mestres do Caçaro, né? Que tinha na Dragão Brasil. Sim, ele foi publicado em livro, uma compilação. Eu tenho os 2 volumes, não tá aqui, não vou procurar. Inclusive, o primeiro livro que eu lancei foi inspirado nesse, né? Tinha esse encadenado Guia de Mestre, do Dicas de Mestre, e aí a gente fez no RPG Notícias o RPG Caracterização, que era, tipo, essa pegada, só que o RPG Caracterização, ele é voltado pra jogador, né? É, tipo... Sim. O mote do jogo, do livro, era como tornar o seu personagem melhor. Então, tipo, era jeito de você, tipo, pensar no jogo focando no seu personagem. E depois a Chá fez o RPG Indagações, que são, tipo, ensaios sobre RPG no geral. Sim. Eu acho interessante, essa foi a pegada de mestre do T20, que vocês têm um capítulo dedicado ao jogador ensinar a jogar RPG. Que tem muito conteúdo para mestre, mas pouco para o jogador. Mas, Marcos, você ia falar uma coisa que eu acabei de cortar. Não, que isso, você complementou aí muito bem. Mas eu queria, na verdade, agora, Thiago, então, tendo em vista que a gente nasceu numa época que era hoje a gente tem streams para poder se basear, hoje a gente tem algumas coisas no Spotify ou alguns canais de áudio para você poder escutar mesas, e a gente vive falando aqui sobre alguns que a gente está ouvindo, mas hoje tem exemplos. Na sua época, como começou, você lá atrás, Thiaguinho, 14, 15 anos? 14 anos. Lá com 14, 15 anos, você começou a jogar. Qual foi o seu primeiro? Quando eu comecei a jogar com 9 anos. Com 9. Eu anos. ouvi isso, acho que foi na Dragão Brasil que você falou, mas eu queria te incomodar e pedir pra você repetir. Mas o seu primeiro RPG. E fala pra gente também como é que você começou, né? Tipo, porque às vezes assim, um amigo meu tinha e tal, mas como que você começou? Você comprou dado? Como é que foi a história? A minha história com RPG é muito curiosa, porque eu sabia que existia RPG, né, já quando eu tinha 9 anos, porque, tipo, tinha uns amigos depois no colégio que eles tinham, acho que era a caixa do First Quest, e eles falavam, cara, você vai adorar, esse negócio é muito maneiro, então não sei o quê. Mas eu não sei porque nunca me deu a vontade de ir atrás, sabe? Eles falaram, eu ouvi, beleza, tipo, um dia, de repente, se eu for na casa deles, eu jogo. E a minha tia, ela tinha ela pagava um serviço que era tipo uma biblioteca privada, sabe? Que era um lugar que você pagava mensalidade, você ia lá e podia pegar X livros emprestados por um tempo. E a minha tia, ela tinha acabado de entrar na faculdade e ela tava de mudança pra ir no fundão. Então, ela não ia poder usar. E ela falou assim, usa você, Thiago. Tipo, vai lá e, tipo, já avisei pra eles que você vai usar no meu lugar, eu não quero cancelar minha assinatura. E acho que vai ser legal pra você. Vai lá e, tipo, vê o que tem de livro. Incentiva a leitura. E, tipo, eu lia muito. Eu lia muito nessa época. Tipo, eu lia muito, mas eu lia muito quadrinho. Que o meu pai, ele comprava... Tipo, na época era formatinho de Marvel DC, né? Meu pai comprava todas. Tipo, todas as revistas de Marvel DC meu pai comprava. Então, eu lia, tipo, ele chegava, ele ia comprando ao longo da semana, lendo no trabalho, e chegava na sexta, ele trazia na pasta dele, tipo, todas. Eu lembro dele tirando uma por uma, assim. Eu ia pegando, lembro que eu procurava os novos stands primeiro pra ler. E aí eu ia ler. Então, tipo, eu comecei a ler muito cedo. E eu lia muito essas coisas, porque, tipo, além das que meu pai trazia toda semana, tinha todo o backlog dele de revistas antigas que ficava, tipo, eram umas caixas que ficavam na varanda, assim.
Então, tipo, quando não tinha nada pra fazer, eu tipo, ia pra varanda e ficava caçando qual eu não tinha lido, bagunçava tudo pra ficar puto. E eu ficava lendo. E aí, eu fui lá pegar isso, né? E eu tava procurando alguma coisa assim. Eu tava achando que eu ia encontrar um quadrinho, sabe? Eu tava procurando uma coisa de quadrinhos, assim, uma coisa tipo de super-herói, que eu gostava. E aí eu vi um livro que não era... Eu sabia que não era super-herói, mas ele era bem colorido. E ele tinha uma coisa assim, meio... Parecia uma coisa meio sci-fi. E eu gostava muito de Star Wars. Eu tava, tipo, quer dizer, na época a gente não falava de Star Wars, a gente falava de Guerra das Estrelas. E eu fiquei, pô, acho que é parecido isso aqui, né? E aí eu fui, peguei o livro e levei na bem caixa, né? Na moça lá. E aí ela falou, pô, isso aqui é um jogo. Aí eu fiquei, pô, como assim? É um livro, moça? Não falei nada, né? Tá bom, você tá dizendo? Ela falou, você vai precisar disso aqui. Aí ela, tipo, tinha um saco plástico envolvendo o livro. Ela abriu e jogou uns dados lá dentro e fechou. Aí eu não entendi nada. Peguei o livro, levei pra casa, comecei a ler. E era Paranoia. Era a edição de Paranoia que saiu aqui. Acho que... Não lembro qual foi a editora que lançou Paranoia primeiro. Eu tenho um amigo que tem, eu sou louco pra comprar dele. Que ele tá querendo vender. Não, Paranoia é maravilhoso, né? Mas, tipo, o Paranoia, ele é escrito de um jeito que é muito ruim pra uma criança pra ler. Porque... Você começa a ler, ele fala, pronto, calma, você é um agente... Como é que é o nome? Agente atirador, e você é do nível de segurança tal, e por causa disso você pode ler até a página tal. Depois disso, só o mestre do jogo. Eu falei, bom, tá bom, né? Aí eu ia até a página tal, em um dia, fechei o livro e fiquei tipo, e agora? Quem é o mestre do jogo? Como eu encontro esse tal de mestre do jogo? Sabe? Não tinha tanto acesso à internet na época, como é que eu vou acessar? Eu fiquei tipo... Tá, né? Eu acho que passou... Eu não sei quanto tempo passou, porque na minha cabeça parece muito tempo. Mas não podia ser muito tempo, porque eu só podia ficar com o livro um mês. E cabeça de criança... O tempo funciona diferente de cabeça de criança, né? Sim. Mas na minha cabeça passou muito tempo. Talvez tenha sido um fim de semana, sabe? E aí, uma hora eu pensei, vou ler o resto do livro. Quem vai me impedir? O que vai acontecer se eu ler o resto do livro, né? Aí eu comecei a ler e comecei a entender. Pô, é um jogo. É um jogo mesmo. A mulher não tava falando, não tava viajando quando falou que era um jogo. Aí eu fui lendo, fui entendendo e tal, não sei o que. Eu fiquei, pô, legal. Aí eu cheguei na escola e falei para meus amigos, pô, eu trouxe esse livro aqui, é um jogo, a gente pode jogar no recreio. Tipo, meia hora de recreio. Nossa. Aí a gente começou a fazer fichas, eu usava, inventava as coisas lá. Paranoia é um jogo meio complicado, eu não lembrava de outras regras que eu fui inventando. Mas Paranoia é muito legal, porque a geração de personagens é completamente aleatória. Você tem eu não sei quantas perícias, você rola um D20, pra cada uma você vê quanto é. É totalmente caótico, assim, é muito louco. Tipo, sai nada com coisa nenhuma e tá bom. E é isso, e você tem 6 vidas. Nossa, tipo, era perfeito. E aí, a gente jogando aquilo, era uma coisa que, tipo, a escola ficava meio assim, né? Porque depois do jogo... Jogo de dados, jogo de azar. Fulano me matou 2 vezes ontem. Aí o professor, tipo, o quê? Eu ficava, pô, não, aqui o maluco ontem no recreio me matou 2 vezes. Tipo, como assim te matou 2 vezes, menino? O que tá acontecendo? Você já jogou videogame? Não é videogame não, professor. Sabe? Eu escolhi assim. Aí eu fui, joguei, curti, os meus amigos gostaram um monte. E aí terminou o mês, tinha que devolver o livro. E aí eu fui, cheguei, entreguei lá e... Eu não sei o nome dessa moça, mas era, tipo, essencial pra eu ter me mexido com o RPG depois. Eu entreguei o livro pra ela e ela falou assim, você gostou? Eu falei, pô, adorei. Ela falou, mas tem outros. E aí ela me mostrou os outros livros de RPG que tinha lá. Nesse dia eu levei Shadowrun. E aí todo mês eu ia treinando, testando um RPG novo com o meu pessoal, sabe? E foi muito legal, foi muito bom. Até a hora que chegou no GURPS. Quando chegou, um dia ela mostrou o GURPS. Isso aqui é super-herói. E eu sou muito fã de GURPS, porque eu cresci jogando. Eu cresci jogando também. Minha formação toda foi com... Depois desse momento, né? Desse momento, tipo, quando eu era criança mesmo, até... Eu parei de jogar GURPS, assim, como, tipo, meu primeiro sistema quando saiu o 3DT só. Porque eu tava numa fase muito otaku e aí, tipo, ele respondia muito mais às minhas sensibilidades, sabe? Mas, tipo, eu tenho muito carinho pelo GURPS. Eu tenho um monte de livros de GURPS quarta edição aqui. Mas é um jogo que eu acho que eu não jogo mais, tá ligado? Eu tava comentando com eles aqui que GURPS ele é bom pra quem sabe jogar. Porque pra quem sabe e vai ter que ensinar pra alguém é chato pra caramba.
Pra quem não sabe, tentar aprender é pior ainda, porque vai rolar uma vontade e uma preguiça de ensinar. Então, a gente até tinha prometido de narrar uma de GURPS aqui pra desmistificar que GURPS é ruim. Porque GURPS não é ruim, só que ele é muito mecanizado. Eu acho que ele também, ele sofre um pouco do tempo, né? A quarta edição é muito antiga já. E tipo, a versão mais... Teve uma versão mais recente, né? O que eles estão usando no Dungeon... Como é que é o nome do jogo? Dungeon Something. É um jogo lá da Steve Jackson Games. Que é um de fantasia medieval. É Dungeon alguma coisa o nome. E é um jogo... É um jogo, né? Mas é GURPS. Tem esse nome, mas é GURPS. E depois eles lançaram o Fantasy Trip. Eu acho que foi muito legal o Fantasy Trip, né? O Fantasy Trip saiu antes do GURPS, que era tipo só o sistema do combate do GURPS. E agora saiu a nova edição do Fantasy Trip, que é meio que o melhor do GURPS. Porque tá um pouquinho mais... Teve mais tempo de design e tal, né? Tem um design ali que é muito antigo mesmo. Levei 2 dias pra fazer uma ficha de GURPS. Então você imagina a dificuldade de me explicar. E o GURPS, jogar uma aventura de Star Wars. Ele, tipo... O GURPS e o Champions, né? Eles determinaram como ia ser design de RPG da metade dos anos 80 até sair a terceira edição de D&D. Que era, tipo, era essa noção de que um jogo, ele tem que te dar as regras pra tudo, né? Ele tem que te dar as alternativas para tudo que você vai fazer e tal, não sei o quê. Isso pautou tudo que foi feito de game design e RPG. Até chegar à terceira edição. E a terceira edição também é um marco, né? A terceira edição de D&D. Porque a terceira edição de D&D foi quando eles deram dinheiro e tempo para pessoas que eram entusiastas estudarem game design e fazerem o jogo, né? Tipo, o primeiro, a gente pode falar muito de publicação profissional e tal, não sei o quê, mas o primeiro RPG feito profissionalmente é a terceira edição de D&D. Porque até ali era meio, meio punk, assim, né? Tipo, do it yourself. A gente não tem dinheiro, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Até tendo dinheiro, não tinha essa noção de que, tipo, isso é uma coisa que você estuda, sabe? Isso, existe um método, sabe? Um jogo não é qualquer coisa, sabe? Então, a terceira edição estabeleceu que isso era uma coisa e mudou tudo a partir daí, né? Tipo, como se faz... Até porque... ele trouxe também, popularizou, facilitou, e também veio atrativo aos olhos, porque eu conheço pessoas que, caraca, esse aqui é bonito pra caramba, que livro é esse e tal, e acabou se interessando, acabou mergulhando, e aí, tipo, tá, drogas mais pesadas chegou com o tempo. Eu tenho muitos amigos que são desenhistas que eles, tipo, só estavam em alguma livraria, viram o livro dos monstros, começaram a folhear, e falaram, nossa, isso aqui é uma referência muito boa pra mim. E compraram pra, tipo, aprender a desenhar monstro e foram jogar só depois. Isso é muito bom mesmo. Era a arte mais bonita na época, né? Que a gente tinha. Agora, Thiago, você, tipo, a gente falou um pouquinho lá do seu início, mas depois de um tempo, chegou na vida adulta, você planejou trabalhar com RPG ou as coisas aconteceram naturalmente? Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque eu comecei esse rolê lá com 9 anos, comecei a jogar e tal. E aí chegou o 3DT, quando tinha 14 anos. Chegou o 3DT, eu empolguei muito, gostava muito de 3DT, eu gostava muito de videogame, anime e tal, não sei o quê. Então, mudei todas as campanhas dos meus amigos, falei, esquece tudo que a gente tá jogando. Nosso negócio agora é Street Fighter, eu adoro Street Fighter, Nossa, tamo junto, cara. Tamo junto. Então era nossa, vamos jogar Street Fighter, maluco. Esse é o rolê, sabe? Eu jogava Street Fighter, aí saiu um negócio pra uma matéria, eu inventava um jeito de enfiar aquilo no Street Fighter também. E era mó bagunça, mó salada, mas vamos, sabe? E aí nisso, chegou um ponto em que eu queria coisas que não estavam ali ainda. E eu pensei, acho que bem naquela vibe punk, até porque ajuda que eu tinha uma mentalidade muito punk, eu ouvia punk, tocava bateria, tal, não sei o quê. Então eu tava assim, eu acho que eu consigo fazer isso também, tá ligado? Mas se você gosta de punk, você tem que ir depois fazer uma visita no canal Punk Rock da Twitch, no Cadê o 20, tá? Que aí acho que você... o canal mais punk rock que existe na Twitch é o Cadê o 20. Então não tava ligado. Depois a gente manda pra você ver. Mande sim. Eles estão aqui no chat conversando com a gente. Pô, me chamem então. Não tava sabendo essa escolha do punk rock. Mas daí eu fiz comecei a fazer. Tinha um site que era o
o JP, que foi o autor do Mega Man 3DT, e o Thiago... o nome dele é Thiago Marinho, o apelido dele, eu acho que era Thiago Lancelot. Parece que como ele assinava, né? Thiago Lancelot, isso. Mas hoje ele trabalha com RPG ainda, é o Thiago Marinho, da Secular. Abração pro Thiago Marinho, outra pessoa que eu não estaria aqui hoje se não fosse ele. E eles tinham esse site, né? Onde eles pegavam conteúdo de fã e deixavam lá, que você podia ir baixar e tal, não sei o quê. Tinha uma lista que discutia, a pessoa se dava feedback e tal, não sei o quê. E eu era muito combeiro, né? Então, eu via sair um negócio novo, eu falava, ó, isso aqui tá zoado, porque se você juntar com aquele negócio daquela outra adaptação, vai dar ruim. Então explica pro pessoal não juntar, sabe? Então, tipo, fazia muito isso. E principalmente nas coisas do Thiago e do JP, então eles respondiam muito, né? Tipo, a gente interagia bastante nesse sentido. E ele falava, faz um negócio seu, eu fiz umas aventuras. Graças a Deus, ninguém nunca mais vai ver essas aventuras, porque elas eram muito ruins. E eu fiz uma... Isso é o Dragon Ball, né? Dragon Ball foi na TV. E eu fiz uma adaptação de Dragon Ball. Aí eu fiz, meus amigos gostaram, a gente começou a jogar e tal. E aí, o tempo foi passando, e um dia eu, tipo, voltei de casa da escola, liguei meu computador e tinha um e-mail do Marcel Cassaro. E eu fiquei, tipo... Eu achei, alguém tá de sacanagem com a minha cara. Aí eu abri, falando, meu nome é Marcelo Cassaro, sou editor do Dragão Brasil, eu vi a sua adaptação no site, eu achei muito legal, eu quero publicar. Eu respondi, tipo... Eu não sei exatamente o que eu falei, mas foi alguma coisa tipo, só se for agora. E aí, passou um tempo, eu falei pra todo mundo na escola, minha matéria... Quantos anos? 14. 14 anos. Puta. Aí eu falei pro pessoal na escola, minha matéria vai ser no Dragão, então ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Falou, você tá de sacanagem. Falou, como é que a tua matéria vai ser no Dragão, maluco? A gente tá jogando bagulho aqui, como é que vai sair no Dragão, sabe? E aí, quando saiu, eu peguei a capa, era linda, uma capa toda preta com o Goku, assim. Goku dando Eu lembro dessa dragão, eu tinha essa dragão. Segundo Trevisan, essa é a dragão que mais vendeu ever. Mas é por causa do Brasil número 59. 59, logo antes do meu Notas DT. E aí, eu fui abrir lá e mostrei aqui o meu nome, gente. Você tá vendo que eu fiz o nome? Caraca! É verdade mesmo, né? Depois disso eu fiz a matéria de Rama. Você com 14 anos era o concurso dos nerds, caraca. Não, e tipo, o mais bizarro disso foi que, tipo, depois eu fiz o Durama. E aí, um dia ligaram, era telefone fixo, não tinha celular. Ligaram pra casa, tipo, minha mãe atendeu e tal. E falaram, tem um cheque aqui, a gente é da editora, não sei se são da editora, a gente é da editora tal, tem um cheque pro Thiago aqui. Aí minha mãe falou, um cheque? Ele não tem como receber cheque, ele é menor de idade. Aí eu tive que abrir uma conta júnior, tipo, no Banco do Brasil. Eu tive a mesma conta. Caraca, é muito suco de anos 2000 isso, cara. Pra eu poder depositar o cheque, pra eu poder usar... Eu não tinha noção de que isso valia dinheiro, tá ligado? E o que sua mãe pensou sobre isso na hora? Tipo, como assim? Nossa, você tá trabalhando? Quando saiu, antes de eu receber e tal, assim que saiu, minha mãe ficou muito... Minha mãe é professora de português. Uhum. Então ela ficou muito empolgada que eu tava, tipo, escrevendo alguma coisa, então não sei o quê. Ela foi na Metrópolis, e a Metrópolis tinha, tipo, 10 DB, assim, pronto. Ela pegou as 10 e comprou. Porque ela, tipo, alguém chegava em casa e falou, você já tem revista do Thiago? Aí ela dava a revista, assim, sabe? Agora eu sei porque eu não consegui comprar essa revista. No Meyer ainda, né? Eu fui lá no Meyer comprar e não tinha, cara. Foi muito tempo depois na reposição que eles conseguiram, porque eles compram alguns números a mais. Aí o que não vender numa loja, eles mandam pra outra pra poder... Talvez o motivo de ter vendido mais foi por causa da mãe do Thiago, né? Talvez. Na época. Foi bem louco. E aí eu fiz isso, e aí, mas assim, depois teve todo um rolê, tipo, nessa época a gente tava de mudança, mas páginas separadas e tal, e eu fiquei um tempão sem internet, eu perdi contato com todo mundo da DB e tal, acho que eu perdi o e-mail que eu usava, não conseguia mais falar com eles. Era o e-mail do Paul, provavelmente. Eu não lembro, era do meu provedor, não lembro qual era o provedor. Mas aí eu perdi o contato com eles, e eu pensei, beleza, né, passou, essa fase da minha vida acabou. Eu voltei a jogar. Meus amigos, comecei a jogar muito em terceira edição, tinha chegado em terceira edição. Comecei a jogar mais em inglês que em português, porque, tipo, tinha muitos amigos que os pais viajavam o tempo inteiro, então, tipo, eles traziam o livro importado e era mais fácil de esperar chegar traduzido e tal.
Então, eu me afastei muito da comunidade brasileira durante muitos anos. Eu tava jogando basicamente só conteúdo em inglês e só D&D. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a escrever. Tipo, nesse meio tempo não, demorou muito tempo aí, anos, assim, eu tava saindo da faculdade já. Eu comecei a escrever em inglês pra fora, né? Pra, tipo, coletânea de coisas pra Pathfinder, essas coisas assim. E aí saiu o D&D Quinta Edição. Quando saiu o D&D Quinta Edição, eu lembro que eu trabalhava numa plataforma de petróleo na época, e eu tava no... Eu cuidava do rádio, né? O meu trabalho era basicamente ficar sentado do lado do rádio e esperar ele tocar, e ele não tocava, então eu não fazia nada. E aí eu tava lá um dia de madrugada, e eu vi vários amigos meus discutindo num grupo sobre D&D, e eu olhei assim e falei, por que todo mundo discutindo tanto? Eu nunca vi pessoas discutirem tanto. E era sobre a quinta edição e tal, e tipo, pessoal com umas visões muito diferentes do que devia ser D&D. Aí eu entrei na discussão, conversei com um monte de coisa, e uma das pessoas que eu discuti nesse dia foi o Leandro Pugliese, da RPG Notícias. E aí a gente discordou do que a gente tava falando, eu não lembro o que era. E aí no final da nossa conversa, o Leandro falou, cara, você se expressa muito bem, você não quer escrever no meu blog? Eu falei, tá bom. E eu não conhecia RPG Notícias, não sabia nada de RPG brasileiro na época. E depois que eu fui ver que RPG Notícias era um blog, tipo, grande já, que o Leandro tava há anos já fazendo conteúdo. E eu fiquei assim, tipo, nossa, tipo, bacana, né? A gente começou a mexer nisso, e nesse meio tempo o mercado de RPG brasileiro mudou muito, porque começou a chegar financiamento coletivo aqui e tal, não sei o que. Eu comecei... eu peguei uns livros pra traduzir. É engraçado que a primeira tradução que eu peguei foi o Jade Punk, e o dono da editora, ele me chamou porque o meu fundo, o banner, né, do meu Twitter, era a capa do Jade Punk. E era uma imagem que não tinha no livro, né? Porque ela era mais larga que a que tinha no livro. Porque, tipo, eu gostei muito do Jade Punk na época, tipo, eu trabalhava em Sonos Petróleo, né? Recebia coisa em dólar, eu comprava muita coisa em dólar. Eu gastava muito em PDF no Dev3RPG. E eu comprei Jade Punk por causa da capa. E eu achei a capa muito bonita, eu queria botar ela lá, ela não cabia. Então eu mandei um e-mail pro criador do jogo, tipo, você não tem essa imagem wide, não? Porque eu quero botar no meu Twitter. E ele me passou. E aí o cara viu e pensou, tipo, nossa, você deve gostar muito desse jogo pra você ter essa imagem que ninguém tem, né? Sim. E aí ele falou, pô, você não quer traduzir o jogo pra mim, não? E, tipo, eu fiz letras e tal, então, tipo, estudei tradução. Aí eu falei, por que não, né? Aí foi minha primeira tradução de RPG. Foi uma história muito bizarra também, porque eu traduzi o livro inteiro em 3 dias, que eu já tava meio caminho andado, porque eu tava fazendo pros meus amigos. Tipo, eu já tava... Eu já conhecia o livro todo, eu tinha lido ele mais uma vez, né? Eu gostava muito dele já. E o prazo era apertado, porque a editora queria lançar ele no World RPG Fest. Aí ele falou, você consegue fazer em tanto tempo? Eu falei, consigo. Aí eu falei, pô, eu vou sentar aqui e não vou parar de trabalhar até matar, né? E eu fiz isso, e quando eu percebi, tipo, isso foi na sexta, né? E quando eu percebi, eu tava terminando domingo, eu pensei, caraca, eu terminei o livro todo, não tem mais nada pra fazer. Eu falei, legal, consegui. No final das contas, a gráfica atrasou, o livro não saiu a tempo do dia de festa, mas, tipo, teve esse rolê todo. Então, tipo, foi só uma coisa que foi acontecendo mesmo, assim, sabe? Tipo, até o momento que eu decidir, vou trabalhar... Eu fiz várias coisas antes de ir pra Jambô, né? Eu fiz muito freela de tradução, eu escrevi em coletânea, eu continuo escrevendo pra fora, né? Eu trabalhei pro Level Up lá fora e tal, não sei o quê, pro Empire's Reign. Tipo, eu faço umas coisas assim. Eu tenho focado mais aqui porque eu não tenho mais tempo de fazer coisa em inglês. É fora que, tipo, paga melhor, mas a satisfação de fazer as coisas que as pessoas leem aqui é muito maior. Cara, isso é uma coisa que acho que deve ser diferenciado pra caramba, porque hoje acho que a Jambô, ela fez assim, tipo, praticamente fez a cama, naquele ditado, né? Fez a cama. Vem pra todo mundo pra perto que vocês vão se sentir acolhidos. E a comunidade ainda vem, tipo, de cobertor, sacou? De edredom, em cima de edredom em São Paulo, frio pra cacete. E aí a gente acaba se sentindo confortável. Eu tenho essa visão, pelo menos, né? Bem próximo disso, né? Agora vamos ao assunto que tá todo mundo esperando, né, Thiago? Porque se deixar, a gente vai conversar aqui até as 11 horas da noite, falando só de nostalgia. Mas a gente precisa saber, cara. Por favor, Thiago. Algo inédito pra gente, mas vamos lá.
que te inspirou pra Albany? E como foi escrever para esse suplemento que é o maior suplemento do Brasil, na minha opinião? Não, e ainda nem foi lançado, né? A gente pode falar fato. É o maior suplemento de RPG nacional já lançado. Não tem nem como nada chegar perto, assim, sabe? E tomara que chegue, porque aí a gente vai só subir na régua. E vai subindo. Uma hora vai passar, sabe? Mas tipo, agora a gente vê o pensamento coletivo. O Shadow Demon Lord foi o maior de RPG. Depois o Tormenta 20 foi o maior do Brasil. Aí depois o do Jovem Nerd passou o Tormenta 20. E a gente vai só juntando, somando, e é isso. Sabe, até o Shadow Demon Lord bater 100 mil, ninguém achava que você conseguiria ganhar 100 mil reais pra fazer um livro de RPG. E agora é rotina, sabe? Sim. Então, a gente vai aprendendo. Todo mundo, e é uma coisa muito boa da comunidade aqui, sabe? O pessoal se conhece, se ajuda, sabe? Essa coisa de, tipo... Eu vejo bastante isso na gringa, que tem muito... não vou te falar, porque não sei se você vai ficar, industrial. Sabe? Tem uma coisa meio de competição, de encarar o outro como competidor, de achar que um vai atrapalhar o outro. E não é assim aqui, sabe? Tem essa noção de que todo mundo está se ajudando. O sucesso de Tormenta ajuda todo mundo. O sucesso de Ordem Paranormal ajuda todo mundo. Porque Ordem Paranormal está trazendo uma geração completamente nova. E essa molecada um dia vai querer jogar outra coisa, sabe? Uma hora, tipo, vai sair da bolha, né? Tipo, tô jogando aqui. Cara, e na verdade, assim, eu tenho que dar uma salva de palmas pro Selbit, porque ele conseguiu furar uma bolha dentro de uma sociedade que a galera, tipo, era muito mais voltada pro eletrônico. Ele conseguiu deixar o caminho preparado para uma nova geração. Isso é realmente gratificante. Assim, a sobrinha do Paulo joga Ordem Paranormal. A gente tem um amigo do canal que é o Thiago, teu xará também. A filha dele começou a se empolgar com RPG, aí começou a jogar a Tormenta com ele, e aí ele voltou a jogar RPG pra poder narrar pra filha e pros amigos dela. Então, são várias coisas que são bastante gratificantes, né, de ver isso acontecer. Mas e aí? Tipo, vamos pra Albany, porque eu quero saber. Albany e Kubar, né? Eu fiz. O primeiro que eu fiz foi Kubar. Kubar é uma assim, tipo, começou o Atlas, eu falei, eu vou fazer Kubar. Tá? Isso é um fato, isso não vai mudar. Tipo, eu já tava com o legado rolando e tal, não sei o quê. Já tinha usado o fazia parte das joias e tal. Eu falei, gente, isso aqui eu quero fazer. Tá? E assim, o pessoal é muito aberto a receber sugestão, dica e tal. Aí eu fiz Kubar. Eu fiz Kubar faz muito tempo. Faz muito tempo que o Kubar tá pronto. E aí a gente foram definir o que mais ia fazer e tal, e foram passando, sugerindo coisas que eu podia montar, né? E aí entrou a Grande Savana, entrou as Caxantalas e os Ermos Púrpura, que era a União Púrpura, né? Então essas 4 regiões são as regiões que eu fiz pro Atlas. Todo mundo mexe em tudo, né? Tipo, sempre tem um pitaco pra dar, edição e tal, não sei o quê. As partes, principalmente de Caxantalas e Ermos Púrpura, antes de escrever, eu fiz umas reuniões longas de brainstorming com o Trevisan. Então, tipo, a gente bateu muita ideia pra ver como ia ficar. As Caxantalas, principalmente, né? Tipo, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria que acontecesse, e aí dentro da visão dele que eu fui moldando, né? Mas a que eu mais, tipo, a que eu menos tinha coisas que eu precisava seguir era a Grande Savana, porque tinha muita coisa sobre a Grande Savana antes, né? E daí, muito antes de eu começar a escrever a Grande Savana, eu tive um dia, eu não consigo lembrar de onde veio essa ideia, mas um dia eu pensei, cara, ia ser maneiro se tivesse uma cidade de elfo, mas tipo, elfo que não é europeu, elfo preto, ali na Grande Savana, tá ligado? Aí eu cheguei pro Guilherme e falei, Guilherme, quero fazer uma cidade com elfo aqui. Aí ele falou, pô, maneiro ter cidade, é maneiro ter protagonismo preto, mas não faz elfo, cara. Tipo, elfo não é pra ter casa em Tormenta. Eu pensei, pô, você tem razão, né? Elfo não é pra ter casa. Se o elfo não tiver fugido, ele não é um elfo de Tormenta. Né? E aí ele falou, usa os Carim. A gente não tem um lugar que é de Carim. Eu falei, beleza, vou fazer isso então. Aí ficou na minha cabeça que vai ter esse lugar, que é um lugar afrocentrado e que tem Carim. E durante muito tempo era só isso, né? E aí, quando falaram, beleza, faz a Grande Savana, eu falei, vou usar isso como base.
E aí a gente teve umas reuniões para ver como a ideia podia se moldar. Primeiro, eu queria fazer uma coisa muito próxima dos mitos mais famosos sobre africanos que saem para o mundo, né? Então eu queria fazer uma coisa mais de contação de história, com Anansi e tal. E aí a gente viu e pensou, tá parecido demais com a Pontimania, tá faltando identidade e tal, tá muito bonzinho, tem que ser diferente. Tipo, isso não tá funcionando, sabe? Isso não tem cara de Tormenta. E aí a gente pensou, vamos pensar o que pode fazer. Eu fiquei olhando os elementos que eu tinha, os carinhos tem relação com os elementos e tal, não sei o que. Eu falei, bom, então tem que ser alguma coisa em relação com os elementos. Já defini que vai ter carinho, né? Então eu vou focar nos elementos. Eu pensei bastante nos 6 elementos e tal. E fui olhando na tradição, no que a gente tem sobre a tradição oral africana antiga, né? O tipo de história que podia fazer, que é tipo de heróis que superam perigos de formas diferentes e tal. E é uma coisa geralmente focada em comunidade. E, tipo, não é tanto focado no indivíduo, que é uma coisa muito diferente como a gente tem em fantasia eurocêntrica, né? Você vai ver, tipo, Beowulf é a história de uma nação, mas é a história de um cara, né? E não existe isso na verdade, tudo que a gente tem de grande, na verdade, na maioria, é nesse foco, né? Tipo, é um grande herói ou um grande grupo de heróis que faz alguma grande coisa. Isso. Tipo, mas o grande grupo de heróis não passa de 5. Isso. Essa ideia do épico que é muito assim, isso influencia muito o RPG porque a gente tá jogando com um grupo de heróis, né? Tipo, o RPG, ele é muito eurocêntrico e ele traz isso junto também. Então, eu nem acho que é uma coisa que a gente precisa quebrar, não, sabe? Eu acho que essa é parte da tradição, é parte que o RPG tá montado e é muito ok a gente continuar jogando desse jeito. Mas eu queria que esse reino fosse diferente, né? E aí, eu tava pensando, eu tinha a ideia das cidades desde o começo, né, que eu queria que fosse uma cidade, então eu falei, vai ter uma cidade pra cada elemento, e aí já pensei, já que vai ter uma cidade, pode ter um monstro pra cada elemento. E aí, as ideias foram surgindo a partir daí. Mas aí depois eu pensei, as cidades todas fazem parte de uma nação só e tal, a gente foi montando a história toda pra ela permitir que fosse desse jeito, e aí foi temperando as coisas de Tormenta, né, tipo, originalmente eram 6 cidades, mas agora só tem 5. Porque a Tormenta comeu uma. Aquela área ali de Lannister, ela entra na Grande Savana, né? Sim. Então a área de Tormenta ela foi se expandindo até uma hora que uma das cidades foi devorada. Inclusive, escolher qual cidade, qual dos elementos ia ter sido devorado foi uma coisa, né? Eu tava pensando, isso vai dizer muito sobre essa sociedade. Tipo, o que eles ainda têm, o que eles perderam. E eu escolhi Trevas, no final das contas. A cidade que eles perderam era uma cidade onde eles, tipo, treinavam as pessoas para matar e lidar com a morte. Então, isso foi uma parte que se perdeu muito, né? A cidade tá lá ainda, a Tormenta comeu, mas a cidade tá lá igual o Tamorá tava. Então, é um lugar para onde você pode ir nas suas mesas, né? É o Jumageli, o nome do lugar. Você pode ir para o Jumageli. O Jumageli está recheado de armas mágicas. Então, pode ser interessante você explorar. Né? A minha cabeça já tá aqui fervilhando. É um risco recompensa legal, né? Ou com uma arma mágica ou corrompido pela Tormenta. Qual tu escolhe? E tem todo um rolê, né? Tipo, esse negócio, pra mim, um grande diferencial que surgiu, tipo, de tornar tudo mais interessante, foi esse negócio de o Jumageli ter caído. Porque eles são governados, né? O Bani, o Zubaneri, como chamam o povo, eles são governados por um conselho de líderes, né? Cada líder se chama Kipeni. E tem o mais velho entre eles, o primeiro entre os Kipeni. E ele, tipo, tem um voto de Minerva, mas todo mundo assiste tudo junto, né? Então são essas 6 pessoas que decidem as coisas. E é um pra cada uma das cidades. Só que não tem uma cidade agora, né? E eles deixam esse assento vazio, em respeito a todo mundo que morreu. Mas tem gente que sobreviveu, né? Teve gente que conseguiu fugir, gente lá fora. E ninguém ocupa esse lugar. Então, ninguém ocupa, mas tem um movimento político que quer que ocupe, né? Tem um movimento político que quer que fala, não, vocês têm que tomar o seu lugar de volta, né? E por que esse movimento que é isso? Esse movimento, eu acho que isso eu não falei em lugar nenhum falando sobre Bani, mas esse movimento, eles se chamam de escamas vivas. Os escamas vivas, tipo, o que acontece? Esse povo do Baneri, eles foram devotos de Caledranok durante muito tempo. Por isso que tem a coisa elemental, porque os dragões são elementares e tal. Quando o Kali caiu, tipo,
ele foi esquecido. Né? As pessoas não só... o Deus caiu. Não, as pessoas esqueceram que ele existia. Então, os ideais dele na sociedade, que era toda pautada por ele, eles perderam esses ideais também. Então, eles pensaram, por que a gente luta um contra o outro? Por que a gente tá guerreando, fica disputando poder? Vamos se juntar. E aí que juntou com essa comunidade, que eles cresceram, se desenvolveram e tal. Mas Skeletonok voltou. E os Escamas Vivas, eles são uma facção que eles querem voltar pra esse tempo, né? Eles querem voltar pro tempo de dominar, eles querem, eles não querem ficar só na savana. Eles querem pegar todo o poder mágico que o Bunny tem e sair conquistando, sabe? E ali tem muito lugar fragilizado ali próximo que eles... Exato. E além disso, a savana foi fronteira com os Cachotalas. Os caras têm um modelo de comportamento ali do outro lado, sabe? Então eles falam, poxa, tem que fazer igual os caras. A gente tem que tocar o terror, sabe? E aí eles não conseguem porque o pessoal que tá no conselho não quer fazer isso. Ele fala, cara, a gente tá em paz há 400 anos, vamos continuar assim, na moral? E aí os Escamas Vivos, eles querem colocar alguém no conselho que seja da facção deles. Colocar alguém que chegue e fale, não, vamos atacar, sabe? Vamos tocar o terror. Aí cara, fica maravilhoso, cara. Fica maravilhoso. Tô imaginando isso numa mesa. Nossa, mano, deve ser muito foda. E aí, tem coisinhas que surgiram disso, né? Eles estavam mexendo com o elemental e tal, não sei o quê. E aí, tem muito tempo que a gente começou o trabalho no Atlas, né? As pessoas estão chegando agora, mas a gente começou essas conversas faz, 2 anos. Quando eu entrei na editora, a gente começou a conversar sobre essas coisas. Durante esse desenvolvimento, eu cheguei e falei, cara, eu não acho que os Ubaneri tem muito arcanista, assim. Eles usam muita magia e tal, não sei o quê. Mas o jeito que eles lidam com a magia é muito diferente. Não é tão utilitário assim, sabe? É um jeito quase divino de se lidar com magia arcana. A gente não tem uma classe pra isso, né? A gente foi, conversou, discutiu. A gente inventou uma classe nova, o Místico. O Místico vai sair na Dragão Brasil desse mês. Já. Então calma aí, falta quantos dias? Estou no grupo de conselheiros, então vou receber um dia antes. Então, tem no grupo de conselheiros, inclusive, tem a primeira página do Místico, tá lá. Já chegou? Eu não vi hoje. Não vi. Tá só. Mas sim, só diz, existe Místico, né? E aí ele vai sair nessa, o Místico, ele é um conjurador que tem uma reverência muito grande pela magia, muito ligado ao mundo natural. Então, ele tá ali meio próximo da seara druida e tal, não sei o quê, mas ele também é muito ligado à comunidade, porque ele é muito como o Yubani, né? Então, ele não é um cara que se tranca na torre e estuda magia. Ele tá lá, ele ajuda a defender a vila, ele ajuda no trabalho braçal e tal, não sei o quê. Então, ele, por exemplo, é treinado em artes marciais. Ele é uma classe pra você fazer guiche, sabe? Você, põe magia na sua espada e vai lá bater. E ele tem essa coisa toda de lidar com os elementos. Ele pode ter um parceiro elemental e tal. Tem todo um rolê assim. Então... isso eu tinha ouvido você falar em algum lugar sobre esse parceiro elemental. Eu achei muito interessante. Acho que isso é uma herança que a gente herda de alguma coisa do anime, que é legal de você ver. Eu também gosto muito dessa ideia do parceiro, de ter alguma coisa que é ligado ali. É quase que uma coisa simbiótica. Isso. No caso dos Ubaneri, o que acontece? Os Ubaneri, durante muito tempo, eles não tinham muito aventureiro, né? Eles, cuidavam das coisas ali, então não sei o que, mas, correr pelo mundo não era uma coisa que era muito incentivada. Era só, essa aqui é a nossa casa, sabe? Mas aí, principalmente depois que a Tormenta comeu os Magielli, eles não conheciam muito sobre a Tormenta, eles entenderam, a gente precisa conhecer o mundo para se defender desse tipo de coisa. Então eles começaram a jogar muito aventureiro pra fora. Só que eles têm essa coisa muito da comunidade, né? Então, quando você vira aventureiro, você vai sair... eu não escrevi ainda a origem origem regional de Ubani, mas isso vai ter nela com certeza, assim, isso vai ter. O legal é que você já tá engatilhando tudo que eu queria pedir de spoiler, tá ligado? Você já tá jogando. Quando você sai, né, quando o aventureiro sai, a comunidade entrega pra ele... o que acontece? As feras que são importantes para os Ubaneri, eles chamam de Aracunhá. O Aracunhá é um símbolo, não é bem um totem, porque ele está lá, né? Todos esses bichos com, milhares de anos e tal, eles estão lá nas cidades.
Mas eles são como símbolo, eles são chamados de Araquinhá, porque eles são tipo modelos de comportamento e tal, tem estandarte, esse tipo de coisa. E aí quando você sai, eles te dão um Iraquinhá, que é um elemental que vai te acompanhar enquanto você estiver fora, e esse elemental, ele é um pedaço de Ubani, sabe? É pra você nunca deixar de estar em casa. Então ele não é, ele na verdade não recebe uma ligação simbiótica com a pessoa, né? Não é, mas na verdade é uma relação simbiótica com a comunidade de. Isso, exatamente. Cara, muito foda. Nossa, muito foda. Incrível essa ideia, cara. Muito parabéns. Coisa, Thiago, eu queria te perguntar a respeito de... Vai ter distinções? Eu sei que não é o foco do Atlas é mais o lore, mas vamos ter algumas distinções pra... Não vai. Nem distinção, nem o místico, tá? O místico também não sai no Atlas. A gente tá soltando o místico pra testar na DB e tal, mas não vai... Nenhuma dessas coisas mais com muito crunch vai entrar no Atlas, até porque o Atlas, ele é um livro muito grande, né? Sim, a gente precisa muito desse espaço para escrever as coisas, e é tipo... Quando foi fazer o planejamento do Atlas, ficou muito claro que a gente subestimou quanto espaço precisava para alguns lugares, né? Tipo, quando eu fui escrever Kubar, eu tinha um alvo de palavras que eu podia usar, e eu passei em 50% o que precisava. O Glauco foi fazer... A gente conseguiu manter, né? O Glauco foi fazer o Império de Jade, ele escreveu 3 vezes a quantidade de palavras que ele devia usar. E aí não tá tendo jeito. Foi quase um áudio, né? Escrito, né? Aí não tá tendo jeito. No caso de Império de Jade, tá tendo que cortar, porque não cabe. Não tem como, sabe? Coitado dele. Uma hora o filme tem que acabar. E aí a gente tá tendo que tirar um monte de coisa. Ele tá falando, hoje tá muito difícil, tendo que matar minhas ideias. Eu falei, meu amigo, não tem jeito, escreveu demais. Sabe? Não, na verdade, não vai matar as ideias, vai guardar elas. Vai guardar daqui a depois. Vocês têm planos futuros de, tipo assim, concentrar um suplemento numa região? Porque vocês fizeram no TRPG o Valkyria, né? Vocês fizeram um concentrado só naquela cidade. Vocês não pensam em talvez fazer focado só em uma cidade muito importante, como foi Valkyria, ou numa região, tipo o Império de Jade, fazer o Império de Jade, ou vocês vão continuar com o jogo, né? O Império de Jade, uma linha separada? Eu não posso falar sobre isso. Isso eu não posso falar. Tudo bem. Não vamos nem insistir. Não vamos. Tudo bem. Foi uma pergunta. A gente tenta, né? Tipo, boa, a oportunidade tá aqui de perguntar. Se eu não puder responder, eu aviso. Não tem problema. Cara, você entrou em vários pontos das nossas perguntas e também tá avançando o nosso horário. Também não quero fazer com que você fique aqui atolado. Eu quero soltar algumas perguntas da galera que tá aqui com a gente no chat, que foram selecionadas pelo Igor. Tenho certeza que o Igor fez uma seleção legal aí. Fala aí, galera. Então, tivemos aqui algumas perguntas sim, tá? Algumas... né, lá no comecinho e outras referentes mais ao assunto, né, do final do que você estava falando do Atlas. Então, por exemplo, perguntaram aqui, né, se Lannister vai ser descrita no Atlas. Né, não tem uma seção para Lannister, mas Lannister é citada em outras sessões. Tipo, tem muito sobre Lannister em Ubani e em Scar-Chantalas. Então, tipo, eu posso falar isso com vocês porque eu escrevi essas partes. Então, tipo, a gente fala sobre esses lugares sim, mas, tipo, não vai ter uma sessão, você não vai abrir lá e vai ter Lannister. Isso não tem. Perguntaram também sobre a Igreja de Haradak. Mas o que é sobre a Igreja de Haradak? Né, porque soltou... O legado tem uma história com a personagem... Eu esqueci o nome do personagem da Camila. Selene. E aí... Dá pra soltar alguma coisa? O que eu posso dizer ter igrejas espalhadas. A capela da Selene está no Atlas. Tá em Lacubar. Então, Alina, fica tranquilo que a cabana tá lá. Mais alguma, Igote? Sim. Perguntaram aqui, no caso, 2 fofocas, né? A fofoca das joias e a fofoca da culinária. A fofoca dos joias é que, tipo, durante o Joias para Lamastu, tentou fazer uma homenagem pra um cara por uma coisa que um dos jogadores fazia todo sábado. E entraram em contato com um artista em questão, um músico e tal, fez sucesso no começo em 2000 e pouquinho.
E o cara falou que tudo bem, mas na hora que saiu, ele não gostou, e veio discutir, xingou todo mundo. E foi uma situação meio curiosa. Mas foi isso. Se vocês assistirem Joyce, vocês vão ver o momento que tem homenagem lá no cara. Assistam. Sobre as metas, cara, perguntaram qual que você tava mais animado para bater. Eu não preciso nem pestanejar, são os origens regionais. O que eu mais queria das origens regionais é, tipo, isso é um negócio que, tipo, eu sou um cara muito do sistema, né, do crunch. Eu acho que, tipo, é muito importante que a regra te ajude a contar a história, né? Então, eu queria muito que tivesse isso, né? Que tivesse um reforço mecânico para as características regionais dos lugares, para você poder se sentir daquele lugar com isso, que é uma coisa que, tipo, essa regra de origens ajuda muito a fazer, né? Porque já se tentou fazer isso de outras formas em outros jogos antes. E acho que nunca funcionou muito bem, mas com essa mecânica das origens vai casar, assim, perfeito. Então eu tô muitíssimo empolgado. Eu já, antes de bater, eu já tava mandando mensagem falando, gente, se eu não trabalhar nisso, eu vou chorar. Então. Que bom, então, que a gente já sabe que tem mais alguma coisa que você vai poder escrever. Agora tem uma pergunta aqui, né, tretas aqui. Qual o livro da Lore de Tormenta preferido do Thiago? Qual o seu livro preferido? Não, isso eu falo sem pestanejar. É o Piratas e Pistoleiros. Oh, eu tenho. Eu tô narrando de uma questão. Saudade de Melina. Tipo, esse livro marcou muito quando eu tava lendo, porque ele tinha uma qualidade de texto e de organização que a gente não encontrava em produto nacional na época. Assim, tipo, eu gosto muito de ler livro de RPG e, tipo, o primeiro que me marcou desse jeito, eu senti, esse livro aqui foi muito bem feito pra você conseguir ler, em vez de só usar, porque fazer livro de RPG é muito difícil por causa disso, né? O livro de RPG não é feito só pra consultar, ele não é feito só pra ler, ele tem que ser para as duas coisas. Ele tem que ser um manual, ele tem que ser consulta e ele tem que ser literatura. Então, tipo, é muito difícil fazer um livro que equilibra essas coisas todas muito bem. E o primeiro livro que eu peguei e li de capa a capa, tipo, no dia que eu comprei, foi O Tempo de Sangue Fraco, de Vampira Máscara. E eu pensei, nossa, é assim que se faz livro de RPG, sabe? Tipo, a gente precisa de mais livro desse jeito. E é muito difícil você achar livro desse formato. É muito mais fácil fazer do tamanho do Tempo de Sangue Fraco, é fininho, o Piratas e Pistoleiros também. E o Piratas e Pistoleiros é a mesma vibe. Ele tem uma história, ele vai te contando a história, tipo, o cara te recepciona na cidade, ou ele já te põe dentro da coisa, porque ele está falando com você, né? Legal. E aí ele vai colocando, vai explicando sobre a cidade. Eu adoro esse livro, ele é maravilhoso. O Leonel é um monstro. É um monstro mesmo. Ele acaba com a nossa raça. Ficou devastado por ele. Depois eu tenho várias coisas. Depois manda uns recados pra mim, por favor, que ele tá me destruindo com o fim dos tempos. Eu queria fazer uma pergunta de fã pra fã. Eu vi uma vez você fazer um comentário antes do Igor voltar, só essa pergunta, porque eu tinha lembrado, botei ali em perguntas posteriores, mas eu tenho que fazer ela. Uma vez eu vi você comentando que você gostaria de montar alguma coisa baseada em Horizon Zero Dawn e que você tinha visto que existia a possibilidade de montar isso em Moriania. Sim, tem umas coisas ali, né? Tem uns elementos ali que funcionam. Eu não voltei nessa ideia desde que Zarashis, né? Zarashis tem, dá pra mas tem, dá pé. Então fica aí porque tem outro fã aqui querendo que isso aconteça, tá? De repente uma matéria pra Dragão Brasil. Tô aceitando. Tem mais perguntas, Igor? Pra fechar as últimas duas aqui. Nesse financiamento, né, teve miniaturas, né? Aí perguntaram se no passado a Jambô já fez miniaturas do Panteão, já fez miniaturas de algum arco fechado. Tem algumas miniaturas avulsas de personagens que, tipo... eu não sei se ele tem um fornecedor, mas, tipo, é um brother que faz. Tipo, não é nem uma empresa grande, tipo, é um cara que faz, acho que ele faz até os próprios modelos e tal, mas eram muito poucas, sabe? Agora a gente tem uma linha de miniaturas. Antes a gente tinha uma ou outra, uma coisa mais promocional, assim, e tal. Agora que tem a primeira linha. Então não é só pro financiamento coletivo, ela vai ser um produto recorrente, né? Sim. A gente também tem a nossa linha de miniaturas, Thiago. Não sei se você já conhece o Orlando Boom. Então, fica a dica aí. Que a gente também tem a nossa linha que tá saindo. A propaganda de oportunidade aqui.
Pra E a fechar, última pro fechamento. perguntaram se já teve algum BO em mesa e como se resolveu. Nossa, mas teve muito, gente. Isso Qual é é. o mais marcante? Algum Tu pode específico, falar. marcante. Putz. Tô pensando em algum que seja engraçado também, pra não ficar só baixo astral. Tem um que é interessante, assim. Tem, tipo... tinha uma época que eu tava jogando uma mesa... Era uma mesa de Pathfinder. Era Pathfinder ou não era D&D 3.5? Era um dos dois. Ou era D&D 3.5 ou era Pathfinder. E eu jogava essa mesa há muito tempo com alguns amigos, tipo... E o pessoal foi entrando, sabe? Foi entrando gente pra jogar, mas a gente dividiu em 2 grupos pra conseguir funcionar, tipo... Às vezes, tipo, um grupo tá fazendo uma coisa em 2 lugares diferentes, às vezes trocava personagem de um grupo pro outro e tal. Era um negócio, era uma dinâmica bacana, né? E eu, nessa época, comecei a namorar uma menina e ela quis entrar na mesa. E aí, ela fez um... A gente ficou conversando... Ela já jogava? Só uma pergunta. Ela Não, já jogava. Ah, então tá bom. Menos mal. O tipo de personagem que ela queria fazer e tal, não sei o quê. E ela decidiu fazer um assassino. Tipo, era 3.5 que tinha magia assassino. E ela decidiu fazer um assassino justamente porque o assassino tinha magia. E ela, tipo, o que ela queria fazer? Ela queria usar, tipo, um cara ágil com 2 armas. Queria fazer o Drizzt, né? Mas ela queria ter magia também. E o Ranger tinha magia, mas era muito pouquinho, né? As mais fracas. Então, o que ela fez? Acho que ela tava no nível 8 quando... A campanha tava no nível 8 quando ela entrou. Ela pegou, tipo, 5 níveis de Ranger e 3 níveis de assassino. E aí, tipo, pra suplementar a habilidade mágica, o assassino... Tipo, isso é uma coisa curiosa da 3.5, né? A lista de magia do assassino era muito boa. Era, tipo... Ela tinha várias magias com desconto de nível e tal. Então, você ter uma varinha de magia de assassino era muito bom, porque era mais barato de fazer, coisa assim. E aí, ela fazia esse rolê... Só que o assassino é evil, né? O assassino, você tem que ser evil pra ser assassino. E ela, tipo, tocava o terror e tal, não sei o quê. Ela era, tipo, ruthless, sabe? Todo mundo tinha medo dela e tal, não sei o quê. Ela, tipo, tinha um problema. Falava, manda... Eu esqueci o nome do personagem. Mas, tipo, manda ela, que ela vai se esgueirar lá. Ela, tipo, fazia os negócios sozinha, tipo, resolvia muito. Era muito maneiro. Só que uma hora eles passaram por uma floresta e tinha um unicórnio na floresta. E ela falou, eu quero, tipo, domar o unicórnio. Eu falei, então... O unicórnio só permite ser montado por pessoas bondosas. Ela falou, não, mas eu quero ter um unicórnio. Eu falei, bom, então você vai ter que mudar seu alinhamento. E ela começou a fazer atos de bondade, sabe? Mudaram o personagem pensando, eu vou voltar lá, eu vou pegar aquele unicórnio, sabe? E o grupo começou a ficar meio assim, tipo... A gente preferia quando você era má, tá ligado? Você ia lá e resolvia os problemas. E agora, tipo, eles começaram a perceber que... A Letícia que tá escutando isso agora aqui, ela deve estar muito se identificando. Eles começaram a perceber que, tipo, a falta de moralidade dela era uma vantagem muito grande pra eles, que eles tinham perdido. E tipo, as coisas começaram a ficar mais difíceis e tal, não sei o quê. E aí, uma hora, tipo, o grande momento de virada foi, tipo, quando eles foram passar de nível, que eu falei, tipo, até dá pra você passar e tal, mas você não pode mais avançar como assassino, porque o assassino é evil, né? Se você mudar o seu alinhamento, você não pode continuar nessa classe. E aí ela caçou uma classe do Tome of Battle, que é uma classe que permite avançar, uma classe com base attack, com um monte de base attack cheio, que permite avançar outra classe de magia, né? Que é o Jade Phoenix Mage. E aí o pessoal adorou, né? Tipo, tava todo o negócio, o pessoal, cara, tipo... E o pessoal falava comigo depois da mesa, cara, fala com ela, tipo, o pessoal meio bolado, assim, pô, eu sei que a tua namorada é meio chata, mas fala pra ela não ficar boa não, cara, porque... Pessoas boas não vale a pena nessa mesa. Todo mundo era bom. Então, tipo, só quem podia fazer as merdas era ela. Eles estavam, tipo, cara, tipo, meio que é bom. Ela era tipo, bom, mas não era ético. Ela era tipo aquele cara, tipo, vamos virar as costas aqui, vamos fingir que a gente não tá vendo ela. Não tá acontecendo nada. Toda, sabe? E aí, só acabou isso quando ela chegou e falou, galera, eu decidi o que eu vou fazer no próximo nível.
eu vou pegar Jade Phoenix Mage e eu vou meio que mudar o meu papel. Além de dar dano, agora eu vou poder curar vocês enquanto eu bato também. E aí todo mundo, porra, então beleza. Se você vai curar a gente enquanto bate, então acabou. Então tá tudo certo. E aí resolveu a treta, porque todo mundo... Cara, o pessoal ficou muito feliz. O clérigo falou, eu não preciso mais gastar ação curando. Eu posso jogar. Aí foi com Deus, todo mundo curtiu. Muito bom. Cara, que merda que esse assunto tem que acabar. Desculpa, mas tem que soltar. Ainda bem que o Thiago é carioca, então entende os palavrões aleatórios que surgem. Mas, cara, maravilhoso bater esse papo. Foi assim, me senti voltando ao tempo, como sempre encontrar pessoas que jogam RPG e falar sobre momentos da nossa infância, até o momento que está agora, né? O RPG hoje pra gente é um hobby não somente pelo fato de que a gente joga e se diverte, mas também virou uma diversão estar junto com essa comunidade. E eu tenho certeza que você também pode se sentir assim, porque isso engrandece a diversão. A gente joga no offline, joga no online, joga não sei o quê. São esses grupos de amigos que fazem a gente ficar um pouco mais... Amigos de longas datas, né? Eu tenho amigos de 30 anos já que tipo, a gente vira e mexe e se encontra e fala assim, cara, e aí, vamos jogar um RPGzinho e tal, não sei o quê. E isso realmente vale a pena. Pra mim, RPG é terapêutico, cara. Eu uso do RPG pra encontrar os amigos, assim, conversar, jogar, rir. Pra mim faz... Deixa eu responder uma coisa aqui no chat. O Ederson tá perguntando, no Ameaças, eu vou poder domar e montar um unicórnio? Vai. Tem unicórnio pra você. Eu preciso muito dessa regra pra ter uma jogadora me cobrando isso. Eu tive que criar uma distinção pra poder dar os meus pulos. A gente tem uma domadora de unicórnio. Tem regra. Tipo, não é assim, você encontrou o unicórnio, você pegou um poder e agora não. É um golezinho. É um golezinho pra você poder pegar o unicórnio, assim. Não é fácil. Não é fácil. Já não foi com o Paulo, acho que o Paulo ainda vai botar mais coisas pra complicar a nossa vida, porque é o que ele gosta de fazer, sabe? Mas... É o papel, cara. Teu papel é fazer da nossa vida um inferno, a gente sabe. A gente sabe. Você não, dos seus personagens. Você... Cara, só Cara, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Foi uma oportunidade assim maravilhosa desse bate-papo. Eu não sei como descrever essa alegria desse bate-papo. Realmente foi muito, muito, muito satisfatório. Eu acho que não vou falar somente por mim, vou falar pelo grupo todo daqui do Orla. Como eu falei, nós somos ainda um bebê chegando aqui para trazer um pouco de como a gente se diverte. E a gente se inspira muito no que vocês produzem de material, porque antes de qualquer coisa, é um material que vocês fazem e dá satisfação ao grupo e faz com que a comunidade fique acalorada, fique junta e se torne cada vez mais um ponto de segurança para todo mundo. Né? Uma vez um bate-papo com você falou para mim muito sobre diversidade dentro do jogo de RPG e a gente tem pensado que tipo, a diversidade já existe no nosso meio e a gente só decidiu assim, então o nosso meio de alcançar a diversidade é trazer quem quiser estar com a gente. Então fique tranquilo que a gente vai estar junto sempre. E se você quiser jogar RPG, se você quiser, não tá sem grupo, quer vir jogar com a gente, gente, não me sinto seguro de jogar no online, a gente monta a mesa para se divertir com você no offline, não tem problema. A gente dá um jeito de se divertir junto. E queria que você pudesse fazer as suas despedidas pro pessoal com dor no coração, tá? Pô, fique à vontade. Ô, povo, obrigado quem acompanhou a gente aí, o papo foi muito legal, queria agradecer pelo convite, foi muito bacana. Vocês acompanhem o canal, apoiem a coleção Arthur, vocês não apoiaram ainda, a gente ainda tem 2 metas para bater. A gente tem a meta das ilustrações adicionais, inclusive todos os meus reinos na segunda meta, então batam ela, porque eu quero ilustrações a mais para eles. E a gente tem a última, que é do Guia dos NPCs, a gente já tá tendo votação, imaginando que vai bater. Eu acho muito que vamos bater sim, mas sim, vamos tentar bater isso logo, tá, não sei o quê. Tem coisas novas que entraram no financiamento, essa semana entraram os romances, então tipo, se você não tem os últimos romances da Karen e do Leonel,
cola lá, você pode pegar para preço promocional e tal. Até a estrutura da página tá diferente agora, porque a gente tá querendo usar ele não só para apresentar a coleção Arthur, mas apresentar o Tormenta como um todo, né? Tipo, o livro básico tá em 4 possibilidades de você comprar ele no financiamento. Então, tipo, mostra pro amigo seu, cara, pô, quero começar e tal. Cara, fala para ele pegar o Tormentinha no financiamento, que tá ainda mais barato que o Tormentinha já é. Então, tipo, preço de banana lá. É muito tranquilo de pegar e tal, começar a jogar. E assim, se o cara quiser entrar de cabeça mesmo, pega o Tormentão e os livros da coleção, porque, tipo, os livros, né, é muito difícil isso, de fazer esse lance dos livros, porque o livro de luxo é uma coisa importante para, tipo, ser a grandiosidade da coisa que né? Pra gente conseguir pagar pelas ilustrações que tem no interior e tal, não sei o quê. E pra ser durável, né? Se você fazer um livro desse tamanho e ele não fosse de capa dura e tal, não sei o quê, ele ia estragar muito rápido. Você não ia conseguir usar ele em mesa, né? Tipo, pra conseguir fazer uma coisa parecida no Tormentinha, foram vários protótipos da gente chegar num livro que funcionasse. Então, tipo, vamos dar uma chance, sabe? Tipo, eu sei que pode parecer muita grana, mas, tipo, pro que os livros são, pro tamanho dos livros, cada um deles era pra estar custando mais ou menos o que tá custando os dois no financiamento, sabe? A gente teve várias especulações e o preço veio assim, caraca, não acredito que conseguiu chegar nesse preço. Eu tava falando com eles internamente, falei assim, cara, se vier uns R$500, eu não vou ficar surpreso, porque eu trabalhei muito tempo no mercado editorial, eu não sei do que e a gente tá num momento custo, que né? o papel tá surreal de cara. Sim, sim. Tipo, a gente, pra fazer o Blue Rose, foi muito difícil. Aliás, muito obrigado, cara, por ter trazido o Blue Rose. Cara, quanto tempo que eu ia jogar esse jogo? Tipo, o meu segundo dia na editora, eu tava, vamos trazer o Blue Rose. E foi um processo até a gente achar que tava no momento pra lançar e tal, não sei o quê. Porque é um livro difícil, é um livro muito caro de fazer, sabe? Tipo, ele tem... Não só pela produção dele, né? É um livro caro de traduzir, porque ele é muito longo, né? O Blue Rose, ele tem uma fonte pequenininha, assim, né? Ele tem 400 e poucas páginas, é um pouquinho maior que o T20 só de página, mas o texto dele é 50% a mais do que o T20 tem. O livro é muito grande. E em português deve ter aumentado ainda, né? Porque... O texto é... Não, eu tô falando do texto em português já. O texto em português dele o do T20. Porque é muito texto, assim, tipo, a gente tinha até tentado lançar ele pra CXP do ano passado, e meio que ia dar, assim, no tempo, mas a gente já tava com muito lançamento pra CXP, e a Karen chegou assim pra mim uma hora e falou, cara, você precisa descansar um pouco, tipo, então, vamos não correr com esse livro, vamos fazer ele com calma e tal, pra ele sair sem erro, sair bem e tal. A gente passou os primeiros meses do ano polindo o Blue Rose, revendo, porque a gente usou uma equipe grande de tradutores pra conseguir fazer ele em tempo, então, tipo, eu tinha que garantir que usava a mesma voz e tal. Inclusive, só gente maravilhosa na equipe, tipo... Foi um processo muito bom, onde a gente, tipo, montava chamada para rever termo com todo mundo poder dar ideia e tal. Foi um processo muito, muito legal, né? Mas é um livro muito caro, né? Foi um livro que, tipo, a gente teve que fazer muito orçamento com gráfica, negociar para conseguir baratear ele ainda e, tipo... E para ele chegar no preço que ele tá agora, a gente teve que perder a margem de lucro também. A gente teve que, tipo... Ele está mais barato do que ele devia ser, sabe? Era pro Blue Rose custar no mínimo R$250. Sim. Aí a gente teve que diminuir, porque assim, não é que ele não vale esse dinheiro, vale, sabe? Tipo, pela qualidade do material, vale. Mas é foda tu cobrar tão caro por um livro num país igual ao nosso, sabe? Não vai conseguir alcançar tanta gente quanto poderia, né? E nem tanto, acho que nem tanto isso, porque, tipo, o Blue Rose, ele saiu bastante bem quando vendeu, porque, tipo, tem um público fiel. A gente sabia que ia ter gente que ia comprar independente do preço, sabe? Na real, acho que se a gente botasse o preço dele mais pra cima, em termos, tipo, de produto, fosse melhor, sabe? A gente ia ganhar mais dinheiro vendendo ele mais caro pra menos pessoas. Só que o livro não é sobre isso, né? O livro, ele é sobre incluir pessoas, a ideia é incluir gente. Tipo, não seria justo com o material se a gente não fizesse o máximo possível pra baratear o que dá, sabe? E aí foi o que deu. Eu queria ainda que ele fosse
que ele fosse mais barato, mas chega um limite, chega uma hora que ele começa a dar prejuízo, sabe? E ele tá nesse limiar, assim, sabe? Se baixar mais, fodeu. Não, até porque você tem, barateando ali muita coisa, você tem a opção do digital, né? Então, essa opção é maravilhosa. Tudo bem que você agrega outras coisas, mas, tipo, quem quer rir faz rir, sabe? Essa é a verdade. Mas é um material de qualidade excelente. A nossa mestra já escolhida já está com o livro em mãos. Então a gente em breve... Inclusive eu tenho que falar pra você que, tipo, a ideia de lançamento com a mesa, cara, foi fantástico, porque você, tipo, chegou ao lançamento, deu o protagonismo certo pra ele e fala assim, tipo, tem essa stream aqui pra vocês entenderem como é que é, daqui em diante vocês tocam o barco de vocês. E fantástico, parabéns, a escolha também do elenco foi maravilhosa, assim que a gente viu o Blue Rose, eu falei, a Isa vai mestrar isso aqui, não tem outra pessoa, é a pessoa perfeita pra mestrar Blue Rose, e foi ótimo, nossa, aquela mesa foi maravilhosa, muito bom. Foi muito engraçado. Tava torcendo pro seu personagem falecer. E dessa pra melhor, mas paciência, né? Acontece. Ele tá lá, eu não queria que matasse o gato, cara. Não bata o personagem da Bárbara, por favor. Caraca, quando ela mandou o minhau, eu quebrei com todo mundo. Quebrou todo mundo. E é isso, gente. Nós estivemos aqui com o Thiago Rosa, nosso querido amigo. Agora já vou falar assim, já com essa intimidade que a gente já adquire pelo bate-papo, e ficamos hoje com essa dor no coração de terminar esse bate-papo. Eu estarei daqui a alguns minutos junto com a galera da Tribo Goblin jogando o Fim dos Tempos. Vamos começar uma mesinha de Fim dos Tempos lá, começando hoje, então estou bastante empolgado também, e estou atrasando o pessoal a começar a mesa, nem sei se começou ou não começou, e a gente vai mandar uma raidzinha para eles. Tá, Thiago, uma vez mais, muitíssimo obrigado. Volte quantas vezes quiser, puder. E se quiser voltar aqui pra gente falar também, porque a gente ainda tem assunto de Karyo Densetsu. A gente pode falar muito ainda sobre Blue Rose. E também quero saber quais são os planos futuros de vocês. Lenda de Gunner, eu vou te mandar algumas perguntinhas depois que eu poderia trabalhar, tá? Porque a nossa mesa tá acontecendo aos domingos. Esse domingo tem mais uma sessão e eu espero que mate muitos personagens esse final de semana. Não. Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Uma vez mais, muito obrigado. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Domingo tamo junto, hein? E daqui a pouquinho lá com a Tribo Goblin. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau, hein? Tchau.